Você sente que seu coração carrega o peso de anos demais e batalhas demais? Talvez hoje você acorde com aquela sensação familiar de cansaço que o descanso não tira, aquela quieta desesperança que sussurra que já não há forças para seguir em frente. Se for assim, você precisa ouvir isto. Deus te diz hoje: levanta-te, o desânimo não vem de mim. Seu cansaço não surpreende o Senhor. Ele conhece cada suspiro escondido no seu peito, cada noite em que o sono vai embora por causa da preocupação, cada manhã em que levantar-se parece escalar uma montanha. Mas Ele também conhece algo que talvez você tenha esquecido. O desânimo não é o seu destino final. Antes de começarmos, quero que declare nos comentários: Senhor, minha alma está cansada, mas confio na Tua promessa de renovação. Que essa declaração seja o seu primeiro passo em direção ao refúgio que o seu coração precisa. Vamos começar. Número 1. O vale do desânimo não é o seu lar. O vale do desânimo não é o seu lar. Embora você o esteja atravessando, ainda que seus passos pareçam lentos e pesados, não é o lugar onde o Senhor quer que você permaneça. O desânimo não vem de Deus. Ele não te entrega desalento, Ele te entrega esperança. O cansaço que você sente hoje não significa que sua fé fracassou, mas que você tem caminhado muito e seu coração precisa de descanso na presença do Pai. Deus não se surpreende com a sua fadiga, Ele a compreende. Como um pastor idoso que acompanha o rebanho, o Senhor se inclina com ternura e te diz: Filho, filha, em meus braços você sempre encontrará descanso. Elias, aquele profeta que desafiou os falsos profetas no Monte Carmelo, também caiu em um vale de desânimo. Depois de uma grande vitória, fugiu para o deserto e pediu para morrer. Deitou-se debaixo de um zimbro e disse: Basta agora, ó Senhor, tira-me a vida. Primeiro livro de Reis 19:4. Mas Deus não o repreendeu por seu cansaço, e sim enviou um anjo com pão e água e o deixou dormir. O Senhor não se ofende com o seu esgotamento. Pelo contrário, Ele se aproxima para te sustentar. Davi, o rei segundo o coração de Deus, também escreveu em seus salmos palavras de profunda angústia. Em Salmos 34:18, ele nos lembra: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O seu desânimo não é sinal de que Deus te abandonou. É uma oportunidade para experimentar sua presença mais íntima. O Senhor se aproxima especialmente de quem sente que já não tem forças. O vale não é o seu destino. O vale é um lugar de passagem. O Salmo 23:4 o descreve com clareza: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Perceba que não diz, ficarei no vale, mas andarei. Você caminha, não permanece ali para sempre. O caminho continua em direção à luz que se vê ao longe, e o seu pastor vai com você em cada passo. Não confunda o seu desânimo com um fracasso espiritual. Muitos acreditam que sentir-se esgotado ou sem forças é sinal de falta de fé. Mas, na verdade, é parte da nossa fragilidade humana. O Senhor, que conhece nossa condição, sabe que somos pó. Ele não espera que você sempre tenha forças para levantar a cabeça, mas te convida a descansar em seu colo, porque em sua fidelidade você encontrará novas forças. Olhe para Jeremias, conhecido como o profeta chorão. Suas lágrimas não o tornaram menos servo de Deus, mas mais humano, mais dependente da graça. Talvez você também tenha chorado em silêncio, sentindo que sua oração já não tem eco, mas o Senhor não deixou de ouvir. Sua oração nunca se perde no vento, cada palavra chega ao coração do Pai. Às vezes, a resposta demora, outras vezes vem de formas inesperadas, mas sempre reflete o seu amor. Talvez você diga: já sou muito velho para mudar, para ter novas forças, para seguir em frente. Lembre-se de Moisés, que tinha 80 anos quando recebeu sua maior missão. Deus não mede sua vida pela idade, mas pela disposição do seu coração.
Enquanto você respirar, Ele continua escrevendo com sua vida um testemunho que abençoa gerações. Talvez você pense, errei demais, Deus deve estar cansado de mim. Mas sua misericórdia se renova a cada manhã. Davi pecou gravemente, Pedro negou o mestre, Paulo perseguiu a igreja. E, no entanto, Deus restaurou cada um deles, porque seu amor não se esgota. O desânimo quer te fazer acreditar que Deus virou as costas, mas, na verdade, Ele está mais perto do que nunca. Talvez você sinta que sua oração não tem valor, que fala ao vazio, mas o céu está atento ao seu clamor. O silêncio de Deus não é indiferença, muitas vezes é um convite para amadurecer na fé, para aprender a confiar no que não se vê. Elias ouviu a voz de Deus, não no vento, nem no fogo, mas num sopro suave e delicado. Talvez, no seu silêncio, Deus também esteja falando com ternura. Talvez você diga, sou um peso para minha família. Mas lembre-se, o seu valor não é medido pelo que você faz fisicamente, e sim por quem você é em Cristo. Suas orações sustentam seus filhos, suas palavras marcam seus netos, sua fé é um legado invisível que impacta mais do que você imagina. O cansaço do seu corpo não anula a força do seu espírito, que continua brilhando em Cristo. Por isso, neste vale, faça o que a palavra nos ensina. Contemple, aceite, receba e descanse. Contemple o amor de Deus que nunca se apagou na sua vida. Aceite que você está cansado sem sentir vergonha. Receba o consolo que se aproxima dos corações quebrantados. E descanse na promessa de que Ele nunca te deixará nem te desamparará. O vale do desânimo não é o seu lar. É um caminho que você atravessa segurando a mão do seu pastor. Seu cansaço não é fraqueza espiritual. É sinal de que você tem caminhado muito e agora precisa descansar nele. Levante-se, porque o desânimo não vem de Deus. Confie em sua palavra, siga em frente, porque no fim do vale sempre espera a luz da sua presença. Número 2. Na presença do Pai, encontre descanso. Na presença do Pai, a alma encontra o descanso que nenhuma circunstância pode dar nem tirar. O próprio Jesus prometeu em Mateus 11:28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é um descanso superficial, como aquele que se encontra em distrações momentâneas, mas um repouso profundo que toca o coração e cura a mente. O Senhor não te convida a trazer palavras perfeitas, nem discursos elaborados. O teu suspiro cansado já é uma oração que chega ao coração do Pai. A oração é muito mais do que uma lista de pedidos. A oração madura se torna comunhão. Um encontro silencioso em que simplesmente estar diante de Deus já é suficiente. Nesses momentos, a fé não se mede por quantas palavras você diz, mas pela entrega silenciosa do seu coração. Como ensina Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Você descansa quando solta a ansiedade e permite que a sua paz, essa paz que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Jesus nos deu o exemplo. Em Lucas 6:12, lemos que ele se retirava para o monte a fim de orar e passava a noite em comunhão com o Pai. No Getsêmani, em meio à mais profunda angústia, buscou um lugar afastado para clamar com lágrimas. Se o Filho de Deus buscou refúgio na oração, como não haveremos nós de precisar desse mesmo santuário? Nas 2 horas de carga, segue os passos dele. Reserva um momento de solidão, ainda que breve, e transforma-o em teu monte pessoal, onde tua alma possa respirar a presença divina. A oração contemplativa tem um ritmo próprio que cura a alma cansada. É como entrar em um santuário interior com uma vela acesa. Não há pressa, não há barulho, apenas a certeza de estar em Terra Santa. Primeiro, adore em silêncio, reconhecendo quem Ele é, mais do que o que Ele faz. Depois, permaneça em comunhão,
simplesmente compartilhando o seu ser com o Pai. Em seguida, apresente seus pedidos com serenidade, sem se apegar à ansiedade. E, por fim, interceda por outros, porque mesmo em teu cansaço, tua oração abençoa vidas. Nesse processo, a alma se pacifica e o desânimo perde força. O silêncio orante é mais poderoso do que você imagina. Muitas vezes, pensamos que se não falamos, não oramos. Mas a verdade é que no silêncio habita a adoração mais profunda. Romanos 8:26 nos lembra que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes, sua oração não precisa de palavras. Basta um suspiro, uma lágrima, um pensamento voltado ao céu. Ali, Deus se encontra com você, porque o que importa não é a forma, e sim o coração. E é nessa presença que a alma se restaura antes mesmo de receber respostas específicas. Peça a Deus o que você precisa, mas lembre-se, a primeira coisa que Ele oferece é a si mesmo. O descanso que você busca não está na solução imediata dos seus problemas, mas em saber que sua vida repousa em suas mãos. Quando sua presença te envolve, o peso se torna leve e a esperança renasce. Como dizia o salmista em Salmo 62:1, somente em Deus espera silenciosa a minha alma, dele vem a minha salvação. Talvez você tenha pensado que sua oração já não serve para nada. Você se ajoelha, fala e parece que nada muda. Mas quero te dizer com ternura, cada palavra sua é ouvida, cada suspiro é recolhido pelo céu. O Pai nunca se cansa de você, nunca rejeita o seu clamor. Às vezes, a resposta dele é: espere. Outras vezes, tenho algo melhor. Mas nunca será: você não me importa. Sua oração abre um espaço onde a presença de Deus cura mais do que você imagina, ainda que os resultados não sejam imediatos. Você não precisa ter a força de antes, nem a eloquência de outros tempos. O que precisa é se dispor com um coração simples. Lembre-se de que Jesus comparou a oração a um filho que se aproxima do Pai. Então entre nessa confiança. Ainda que você apenas diga: Pai, aqui estou, essa oração já abre as janelas do céu. E quando você aprende a habitar nessa intimidade, o desânimo perde o poder, porque encontrou um refúgio que nenhuma tempestade pode destruir. O Senhor te diz hoje: na minha presença há descanso. Não se trata de fugir da vida, mas de encontrar força para enfrentá-la a partir de outra fonte. A oração nem sempre muda as circunstâncias, mas sempre muda você. Ela traz paz interior, esperança firme e sentido renovado. Lembra que você não está sozinho, que sua vida tem valor e que sua comunhão com Deus deixa um legado eterno. Por isso, a cada dia busque esses minutos de silêncio contemplativo. Respire fundo e deixe que sua oração seja tão simples quanto inspirar confiança e expirar medo. Nesse ato humilde, o céu toca a terra e sua alma cansada encontra o descanso que tanto anseia. E quando você se levantar novamente, fará isso com a certeza de que o desânimo não vem de Deus, porque em sua presença você sempre encontrará paz, força e direção para seguir adiante. Número 3. A palavra alento para a alma cansada. A palavra de Deus é alimento para a alma cansada. Não se trata de um simples livro de informações ou de um conjunto de relatos antigos. É pão vivo, maná espiritual que sustenta o crente em meio ao deserto do desânimo. Jesus afirmou em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando o cansaço espiritual te oprime, a Escritura não é uma teoria distante, mas um alimento que nutre por dentro, que restaura aquilo que as forças humanas não alcançam. A diferença está em como você se aproxima dela. Há uma leitura informativa, que busca dados, doutrinas ou respostas rápidas, e há uma leitura contemplativa, que permite que cada palavra se assente como semente no coração. É aqui que a prática da lectio divina ganha vida. Ler, meditar, orar, contemplar e agir.
Você não precisa entender tudo de imediato, basta deixar-se alimentar como uma criança recebe o pão, sem questionar cada ingrediente. A palavra age lentamente, como seiva que corre nas profundezas. Os Salmos são um exemplo perfeito de como a Escritura se torna escola de oração. Ali encontramos um Davi que não esconde sua angústia, que clama em meio à dor, que reconhece sua fraqueza e, ao mesmo tempo, proclama esperança. Quando seu coração estiver cansado, abra os Salmos e deixe que sejam suas próprias palavras. Salmo 119, 105 declara: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa luz nem sempre muda a escuridão ao redor, mas sempre ilumina o próximo passo. A memorização também tem um poder profundo. Quando a vida se torna pesada e as circunstâncias te impedem de abrir a Bíblia, os versículos guardados no coração se tornam um tesouro. É na noite da alma que uma palavra lembrada pode te sustentar. Lembre-se de como Jesus, em meio à tentação, respondeu com a Escritura. Ele não buscou raciocínios humanos, mas se firmou na palavra já semeada em seu interior. O mesmo acontece com você. O que você guarda na mente e no coração se torna um recurso divino em tempos de crise. E além da letra escrita, há momentos em que a palavra se torna rema, isto é, uma voz viva que fala diretamente à sua situação. Você já leu aquele trecho muitas vezes, mas em determinado instante ele ressoa como se tivesse sido escrito apenas para você. É o Espírito Santo tomando a Escritura e aplicando-a à sua vida de forma pessoal, consolando, guiando ou exortando. Essa palavra específica não vem da emoção, mas do sopro do próprio Deus que sopra sobre o escrito e o transforma em mensagem presente. Imagine uma mesa simples, pão partido, Bíblia aberta e uma lâmpada que ilumina suavemente. Assim é a experiência devocional. A palavra é pão para o faminto, luz para quem caminha nas trevas, consolo para o abatido. Jesus disse em João 6,51: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Quando você se alimenta da palavra, não recebe apenas informação, recebe vida. Talvez você pense que não tem conhecimento suficiente, que sua mente já não retém como antes, que não entende cada detalhe teológico. Mas não é preciso dominar tudo. O segredo é permitir que a palavra se assente em você aos poucos, como a água que embebe a terra seca. Seu coração é capaz de recebê-la, mesmo quando sua mente se cansa. Deus olha mais para a sua disposição do que para o seu intelecto. Quando você faz da Escritura seu alimento diário, descobre que o desânimo perde espaço, não porque os problemas desapareçam, mas porque seu interior se fortalece. É como um peregrino que, em meio ao caminho exaustivo, encontra pão fresco e água pura. Talvez a jornada continue longa, mas agora ele tem energia para prosseguir. Assim é a palavra. Nem sempre muda o caminho, mas sempre renova as forças para continuar caminhando. Faça da leitura meditativa uma prática constante. Você não precisa ler capítulos inteiros. Basta um versículo, uma frase que ressoe em seu coração. Leia devagar, medite, repita em silêncio, transforme em oração, deixe que te acompanhe durante o dia. É assim que a Escritura deixa de ser letra morta e se torna vida abundante. O Senhor te diz hoje: levanta-te, o desânimo não vem de mim. Confia na minha palavra e segue adiante. Cada vez que você abre a Bíblia, não é um livro qualquer que tenha em mãos, é o sopro de Deus querendo infundir vida no seu interior. Permita que essa voz seja o seu alento, o seu guia e o seu alimento. E assim, em meio ao cansaço, você descobrirá que a alma sempre encontra forças renovadas quando se nutre da palavra que permanece para sempre. Número 4. A comunhão dos santos te acompanha. Você não caminha sozinho, ainda que seu coração cansado te faça pensar o contrário. A fé cristã nunca foi um caminho isolado, mas uma comunhão que transcende o tempo e o espaço.
A comunhão dos santos é esse mistério profundo em que sua vida é sustentada por mãos visíveis e invisíveis, por irmãos que oram por você na terra e por aquela grande nuvem de testemunhas que desde a eternidade te anima a seguir adiante. Hebreus 12:1 diz com clareza: portanto, nós também, tendo em redor de nós tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O desânimo costuma sussurrar que ninguém entende a sua dor, que você está carregando sozinho a batalha. Mas a realidade é diferente. Cristo te colocou em um corpo, em uma família de fé. Os irmãos e irmãs que caminham contigo são as mãos e os pés de Jesus estendidos para te sustentar. Assim como Moisés, quando seus braços se cansavam na batalha, foi sustentado por Arão e Hur. Êxodo 17:12. Da mesma forma, a comunidade te cerca, te levanta e ora por você quando sente que já não pode mais. O próprio Jesus prometeu: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18:20. Não é um simples grupo humano. É um espaço habitado pela presença viva do Senhor. Em cada círculo de oração, em cada reunião simples, Cristo se faz presente, não apenas como observador, mas como participante ativo. Ali, o seu cansaço se transforma em força, porque você descobre que não é um indivíduo solitário, mas parte de um corpo vivo. E ainda além do que é visível, existe a comunidade celestial que intercede e encoraja. Aqueles que partiram na fé não desapareceram. São parte dessa nuvem de testemunhas que, desde a presença do Senhor, celebram cada passo que você dá. É como um estádio invisível onde milhares de vozes aplaudem a sua corrida espiritual. Talvez você não as ouça com os ouvidos, mas as orações e o testemunho delas continuam sustentando o seu caminhar. Não é fantasia, é a realidade da comunhão dos santos, o céu e a terra unidos em Cristo como uma só família. A oração intercessora também é uma rede invisível de graça. Enquanto você dorme, talvez em outro lugar alguém pronuncie o seu nome em oração. Enquanto você se sente fraco, outro levanta as mãos clamando por você. Você não sabe, não vê, mas está sendo sustentado. Eclesiastes 4:12 lembra: e se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Você é parte desse cordão, nunca está sozinho, sempre está entrelaçado na força da comunhão. Talvez hoje você sinta a solidão como uma pedra sobre a alma, pensando que é um peso ou que já não tem lugar na comunidade. Mas quero te lembrar com ternura que a sua vida continua tendo um valor incalculável. Suas orações abençoam gerações, sua fé inspira os mais jovens, sua fidelidade é um testemunho silencioso que fortalece outros. Ainda que ache que não faz nada, a sua permanência em Cristo já é uma semente que dá fruto. Imagine um círculo de oração com cadeiras ocupadas por irmãos presentes e outras cadeiras vazias que representam aqueles que já partiram. No entanto, no Espírito, essas cadeiras não estão vazias. A comunhão dos santos preenche esse espaço com companhia eterna. Você nunca ora sozinho, nunca clama em solidão, porque o corpo de Cristo ora contigo, ao seu lado e além do seu tempo. Por isso, toda vez que se sentir tentado a desistir no vale do desânimo, lembre-se de que não corre essa corrida em isolamento. Ao seu lado vão irmãos que caminham contigo, à sua frente os que já chegaram à meta e, acima de tudo, Cristo no meio de todos, te fortalecendo. O desânimo não vem dele. O que vem de Deus é companhia, sustento, encorajamento. Faça da gratidão pela comunidade uma prática espiritual. Ore agradecendo por aqueles que oram por você.
Agradeça pela igreja que te acompanha, pelos que partiram na fé e pela presença invisível do Senhor que se torna real em cada encontro. Deixe que essa gratidão transforme o seu olhar, porque quando você reconhece a rede que te sustenta, o desânimo perde força e o coração se renova. O Senhor te lembra hoje, você não caminha sozinho. Minha igreja, minha nuvem de testemunhas e o meu espírito estão contigo. Levante-se, confie e siga adiante. Nessa comunhão você encontra forças renovadas, porque o que parecia solidão se transforma em companhia sagrada. E assim, em meio ao cansaço, você descobre que sua vida faz parte de um tecido eterno de amor que jamais se romperá. Número 5. Adoração. Resposta do coração agradecido. A adoração é a resposta do coração agradecido que reconhece a fidelidade de Deus mesmo em meio ao desânimo. Não se trata de um ato superficial, nem de uma emoção passageira, mas de uma decisão consciente que nasce da alma que aprendeu a confiar. O Salmo 34:1 diz: Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Essa palavra, em todo o tempo, nos lembra que a adoração não depende de como nos sentimos, mas de quem Deus é. Ele continua sendo digno, mesmo quando nosso ânimo vacila. A adoração autêntica respeita o processo humano. Muitas vezes começa no lamento, porque Deus não se escandaliza com as tuas lágrimas nem com as tuas perguntas. A partir daí, pouco a pouco, o coração se eleva à confiança e finalmente explode em louvor. Assim vemos nos Salmos. Davi começa dizendo: Até quando, Senhor? E termina proclamando: Eu confiei na tua misericórdia. Essa transição não é um salto forçado, é um caminho real, onde a fé madura aprende a reconhecer que, ainda que a situação não mude, o caráter de Deus permanece imutável. Adorar em meio ao desânimo não significa negar a dor, mas reconhecer que Deus é maior do que a tua dor. A viúva que Jesus observou no templo entregou apenas 2 moedinhas, mas na verdade entregou todo o seu coração. Marcos 12:42-44. A tua adoração não precisa ser perfeita nem eloquente, basta que seja sincera. Às vezes será um cântico jubiloso, outras vezes será um suspiro silencioso, mas ambas as formas são adoração genuína quando brotam de um coração que reconhece a bondade divina. A gratidão é a chave que abre o coração para a adoração. Quando escolhes agradecer pelo que tens, em vez de te concentrares no que falta, tua perspectiva muda. A mente se liberta do peso da reclamação e se volta para a fidelidade constante de Deus. A primeira carta aos Tessalonicenses 5:18 nos exorta: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. A gratidão não nega a luta, mas a ilumina com o reconhecimento de que nunca estás só, de que cada dia traz consigo novas misericórdias. Há momentos em que a adoração se expressa em comunidade, com cânticos, palmas e júbilo, mas também existe a adoração contemplativa, silenciosa, onde tua alma simplesmente se prostra em reverência. Ambas são válidas e necessárias. Um altar com flores do campo, uma oração simples, um coração quebrantado que se rende, tudo isso é adoração agradável a Deus. O que ele observa não são as formas externas, mas a disposição interior. Adorar em meio ao desânimo abre espaço para que a presença de Deus transforme teu interior. A adoração convida o Espírito Santo a refrescar tua alma, a renovar tuas forças. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Quando levantas o olhar e reconheces o Senhor em meio à tua fraqueza, descobres que é a força dele que te sustenta. Talvez digas: não sinto vontade de adorar. É compreensível. O coração abatido luta para encontrar motivos. Mas aqui está o segredo. A adoração não se baseia no sentimento, e sim na fé.
É uma decisão de dizer: Senhor, mesmo que eu não sinta, eu sei que Tu és digno. E quando fazes isso, algo começa a mudar dentro de ti. A atmosfera da tua alma se transforma, o fardo se torna mais leve e o que parecia um vale escuro começa a se iluminar com a luz da presença dele. A adoração também é um testemunho. Quando outros veem que, apesar das provações, teu coração continua reconhecendo a bondade de Deus, sentem-se encorajados. Tua adoração não apenas te levanta, mas também levanta os que te rodeiam. É como um eco que ressoa na comunidade de fé e até na nuvem de testemunhas que desde a eternidade celebram cada passo da tua fidelidade. Faz da adoração uma prática diária. Não precisas de grandes palcos nem de música elaborada. Bastam momentos simples de gratidão específica. Podes despertar e dizer: obrigado, Senhor, por um novo dia. Ou antes de dormir, sussurrar: a tua fidelidade me sustentou. Esses pequenos atos cotidianos se tornam ofertas de adoração que fortalecem a alma e mantêm o coração alinhado com a verdade. O Senhor te diz hoje: levanta-te, o desânimo não vem de mim. Confia e adora-me, porque na minha presença o teu coração encontrará novas forças. E é nessa adoração serena e agradecida que tua alma cansada se torna um altar vivo que proclama a fidelidade eterna de Deus. Assim, do lamento ao louvor, teu coração se eleva e descobre que o desânimo perde poder quando escolhes bendizer ao Senhor em todo o tempo. Número 6. O perdão. Cura para feridas profundas. O perdão é cura para feridas profundas. Não é uma emoção repentina nem um esquecimento superficial, mas uma decisão corajosa que rompe correntes invisíveis que por anos mantiveram teu coração cativo. Jesus deixou isso claro em Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Não é uma opção leve, é um chamado à liberdade, porque o ressentimento não fere apenas o outro, fere a alma que o abriga. Perdoar não é dizer que o que aconteceu não importa, tampouco é negar que foste ferido, enganado ou traído. Perdoar é escolher não usar essa dor como uma arma contra quem te feriu, nem contra ti mesmo. Significa soltar a prisão do rancor, para que teu coração, em vez de carregar pedras pesadas, possa voltar a pulsar em paz. Efésios 4:32 nos exorta: antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A graça que recebeste é a mesma graça que agora te capacita a conceder. O processo do perdão é como um caminho de metanoia, um retorno a Deus com todo o coração. Primeiro, vês o que aconteceu. Reconheces a ferida sem disfarçá-la. Depois te doas, porque é humano sentir tristeza e reconhecer o dano. Em seguida decides, escolhes entregar o peso nas mãos de Deus. E finalmente retornas, voltas a caminhar livre, já não preso ao passado, mas guiado pelo amor do Pai. Não precisas sentir perdão para escolhê-lo. É um ato de vontade que teu coração aprenderá a seguir com o tempo. A história de José é um exemplo poderoso. Seus irmãos o venderam, o abandonaram e o condenaram a anos de sofrimento. No entanto, quando teve a oportunidade de vingar-se, escolheu outra coisa. Em Gênesis 50:20, ele disse: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O perdão lhe permitiu ver a obra de Deus mesmo em meio ao mal. O que parecia destruição tornou-se instrumento para a salvação de muitos. Essa mesma perspectiva te lembra que o que hoje te dói, amanhã pode se transformar em testemunho de redenção. Perdoar é também um presente que dás à tua própria alma. O ressentimento rouba energia, seca a esperança e fecha a porta para a paz. O perdão abre espaço para que a vida volte a fluir.
É como soltar correntes que caem ao chão e deixam livre o coração. Imagina essas correntes pesadas que te prendem ao passado, caindo uma a uma, até que finalmente te levantas leve, com o rosto erguido. É isso que Deus quer fazer contigo hoje, libertar-te da prisão interior. Talvez penses: não consigo perdoar, o que me fizeram foi demais. Mas lembra-te de que o perdão não nasce da tua força, nasce da graça que recebeste. Tu e eu também fomos perdoados de muito. Jesus carregou na cruz não apenas os teus erros, mas também os teus ressentimentos e as tuas feridas. Quando o sangue dele te cobre, ele te liberta. E quando experimentas esse perdão, algo novo desperta em ti. A capacidade de soltar, de deixar ir, de escolher a vida em vez da amargura. O perdão nem sempre significa reconciliação com a pessoa que te feriu. Às vezes, essa relação já não é possível, mas o perdão continua necessário. Não se trata de voltar atrás como se nada tivesse acontecido, mas de liberar a dívida emocional e entregá-la a Deus, o único juiz justo. Assim, mesmo que a relação não continue, teu coração já não fica preso à dor. Quando perdoas, experimentas algo maior que alívio. Experimentas a paz de Cristo habitando em ti. Descobres que a amargura dá lugar à esperança, que o rancor se transforma em compaixão e que tua alma, antes ferida, agora é capaz de voar novamente. É um processo, sim, e às vezes precisarás perdoar todos os dias até que o coração se cure. Mas nesse caminho, cada passo é um triunfo da graça. Hoje Deus te diz: levanta-te, o desânimo não vem de mim. Perdoa e segue adiante. Não permitas que as feridas de ontem definam o teu amanhã. Entrega em oração os nomes, as lembranças, os pesos que te amarram. Faz isso como um ato consciente. Senhor, escolho perdoar. Escolho soltar. Essa simples oração tem poder para derrubar fortalezas invisíveis que te mantiveram cativo. O perdão não apenas te cura, também abençoa aqueles que virão depois de ti. Rompe ciclos de dor que poderiam repetir-se em tua família, em teus filhos, em teus netos. Tua decisão de perdoar hoje é um legado de graça para as gerações futuras. E quando olhares para trás, descobrirás que o que parecia impossível tornou-se a obra mais bela de Deus em tua vida. Um coração restaurado que sabe amar, mesmo depois de ter sido ferido. Por isso, não temas dar esse passo. Perdoar não te torna fraco, te torna livre. E nessa liberdade, o desânimo perde força, porque teu coração, curado e leve, pode voltar a caminhar confiante no Deus que tudo renova. Número 7. Servir a partir da sabedoria acumulada. Servir a partir da sabedoria acumulada é reconhecer que o ministério da tua vida não termina quando as forças físicas diminuem, mas se transforma em algo mais profundo, mais puro e talvez mais poderoso. Ao longo dos anos tens caminhado com Deus, visto suas fidelidades, provado seus consolos e aprendido lições que nenhuma juventude apressada pode compreender ainda. Isso é um tesouro. E o Senhor não o desperdiça. Pelo contrário, nesta etapa da tua vida, Ele quer te usar de uma forma diferente, não pela força das tuas mãos, mas pela riqueza do teu coração e pela experiência acumulada da tua fé. A palavra nos mostra um exemplo precioso em Ana, a profetisa, aquela mulher idosa que passava seus dias servindo com jejuns e orações no templo. Lucas 2:36 ao 38. Já não era jovem, não tinha a força de outras fases, mas seu ministério intercessor foi vital, pois ela foi testemunha da apresentação do Messias. Do mesmo modo, tua oração hoje tem um peso espiritual que talvez não imagines. Cada intercessão tua abre caminhos que outros percorrerão. A intercessão é um ministério invisível, mas poderoso, disponível para ti independentemente das limitações físicas. Não subestimes o valor do teu conselho. Tito 2:3 ao 4 ensina: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu comportamento, mestras do bem, para ensinarem as jovens a amarem seus maridos e seus filhos.
Isso não se limita às mulheres, mas reflete o princípio da mentoria espiritual. Compartilhar sabedoria com aqueles que estão começando a jornada. Tu sabes, por experiência, o que significa esperar em Deus, o que significa sofrer e depois ver sua glória. Isso é ouro puro para as gerações mais jovens que precisam ouvir que o Senhor nunca falha. O serviço também pode assumir a forma de presença e escuta. Hoje, num mundo barulhento e cheio de palavras vazias, um ouvido atento e um coração compassivo são bálsamos curadores. Talvez não possas correr como antes, mas podes sentar e ouvir. Podes abraçar, podes olhar alguém nos olhos e dizer: eu sei o que é passar pelo vale, e também sei que Deus sempre nos levanta. Esse serviço silencioso é tão valioso quanto qualquer obra visível, porque reflete o coração de Cristo, que se aproximava dos quebrantados com ternura. Teu maior dom nesta etapa não é o que podes fazer fisicamente, mas o que aprendeste caminhando com Deus. Essa sabedoria acumulada é o teu ministério agora. Como uma oliveira antiga, com raízes profundas que nutrem os ramos jovens, tua vida alimenta outros, ainda que nem sempre percebas. Tuas orações são a seiva que corre no corpo de Cristo. Teu conselho é fruto que amadurece com o tempo. Teu exemplo de fidelidade é sombra fresca, onde outros encontram descanso. 1 de Pedro 4:10 nos lembra: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Tu és despenseiro de um tesouro único. Tua história, tuas lutas, tuas vitórias, tuas derrotas e como Deus esteve presente em todas elas. Essa riqueza não é para ser guardada em silêncio, mas compartilhada como legado. Cada palavra tua pode ser uma semente que cresce no coração de quem vem depois. Talvez penses: já não sirvo para nada, já não tenho forças. Mas essa é uma mentira do desânimo. O Senhor te diz: levanta-te, o desânimo não vem de mim, ainda tenho propósito contigo. O que talvez não possas fazer com tuas mãos, podes fazer com tua oração, com teu conselho, com tua intercessão. Aos olhos de Deus, isso tem um peso eterno que não se mede por resultados imediatos, mas por frutos que permanecem. Faz um exercício simples. Identifica uma área em que possas servir hoje a partir da tua sabedoria. Pode ser um jovem que precisa de orientação, uma família que necessita de oração constante, um irmão que só precisa ser ouvido. Compromete-te a interceder regularmente, a oferecer tua experiência como conselho, a estar disponível com um coração aberto. Esse ministério silencioso e fiel é perfume agradável diante de Deus. O mundo celebra a força e a rapidez, mas o reino de Deus celebra a maturidade, a perseverança e a fé provada. Tu és parte dessa herança viva que sustenta a igreja. Teu serviço agora não depende do que podes carregar, mas do que podes entregar. E o que entregas hoje, a partir da tua sabedoria acumulada, será semente de esperança para outros. Por isso, não deixes que o desânimo te roube a certeza de que ainda és útil nas mãos do Senhor. Levanta-te, confia e segue adiante. Tuas raízes profundas continuam nutrindo, tuas orações continuam abrindo portas, teu conselho continua guiando vidas. Em Cristo, teu serviço nunca termina, apenas muda de forma para se tornar ainda mais eterno e transformador. Número 8. Esperança, âncora firme em águas tempestuosas. A esperança é a âncora firme que sustenta a tua alma em meio às águas tempestuosas. Não se trata de um otimismo passageiro, nem de um pensamento positivo que depende das circunstâncias, mas de uma segurança inabalável enraizada nas promessas eternas de Deus. Hebreus 6,19 declara com força: a esperança que temos é como uma âncora da alma, segura e firme, e que penetra até dentro do véu. Essa imagem é poderosa. Enquanto as ondas batem e o vento sopra, tua vida não afunda porque está firmada na rocha imutável que é Cristo.
Tua esperança não depende do que desejas que aconteça, mas do que Deus já fez e prometeu. Ele é fiel à sua aliança e a sua palavra não muda. Jeremias 29:11 nos lembra da intenção do Pai. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa é a base da tua confiança, não os teus planos, mas os dele, não tuas forças, mas a sua fidelidade. Quando o desânimo te golpeia, teu olhar tende a se fixar apenas no imediato, no peso da carga, na incerteza que assusta. Mas a esperança cristã abre um horizonte mais amplo, convidando-te a contemplar o eterno. Romanos 8:18 diz: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A perspectiva da eternidade não nega o sofrimento presente, mas o coloca em um contexto maior. A dor não é a última palavra, a glória será. Cada promessa de Deus é uma âncora concreta para a tua fé vacilante. Quando teu coração enfraquecer, toma uma promessa, memoriza-a, repete-a, deixa que ela se torne tua oração. Pode ser a certeza de que nada te separará do seu amor, Romanos 8:39, ou a promessa de que Ele estará contigo todos os dias até o fim do mundo, Mateus 28:20. Essas palavras não são simples frases, são cordas que sustentam tua alma quando sentes que a tempestade quer te arrastar. A esperança não decepciona, porque não está fundada em desejos humanos, mas no amor divino derramado em teu coração. Romanos 5:5 afirma com clareza: a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não precisas temer ser frustrado. A esperança em Deus nunca é em vão. Talvez as respostas não venham como esperas, mas a fidelidade do Senhor jamais te faltará. Talvez hoje tu te sintas como um barco em meio a um mar enfurecido, com ventos contrários e nuvens escuras. O desânimo sussurra que não chegarás a um porto seguro. Mas a voz do Pai te diz: levanta-te, confia, segue em frente, porque tua âncora está em mim. Não precisas ver o fundo para confiar que a âncora está bem presa. Basta saber que teu Deus não muda e que sua aliança é eterna. A esperança também é um legado. Quando outros veem que, apesar das tuas provações, mantens a confiança em Deus, eles mesmos são fortalecidos. Tua fé madura se torna testemunho para filhos, netos, amigos, irmãos da fé. Eles aprendem que não é necessário ter todas as respostas para viver confiando, mas que basta apegar-se ao caráter fiel de Deus. Essa é a riqueza que deixas, um exemplo de perseverança em meio à tempestade. Pratica cada dia declarar em voz alta tuas esperanças eternas. Não permitas que a ansiedade tenha a última palavra em tua mente. Escreve as promessas de Deus em um caderno, recita-as pela manhã, repete-as à noite. Quando a dúvida chegar, responde-lhe com a palavra: minha esperança não depende do que sinto, depende de que Deus permanece fiel. Esse hábito transforma padrões mentais e treina teu coração para descansar no eterno. Lembra-te, o desânimo não vem de Deus. O que vem dele é esperança sólida, esperança que acalma a alma em meio às águas agitadas. Ainda que as ondas batam em teu barco, a âncora está bem firme em Cristo, e porque está nele, nunca te afundarás. Deus te diz hoje: levanta-te, confia em minhas promessas e segue adiante. Tua esperança não se perderá, porque eu sou tua âncora segura. E com essa certeza, podes enfrentar a tempestade com paz no teu interior, sabendo que o porto seguro da sua glória já está preparado para ti. Número 9. Pensamentos cativos à verdade divina. Os pensamentos têm um peso enorme no ânimo. Muitas vezes não é a circunstância que te afunda, mas a interpretação que tua mente constrói dessa circunstância. Por isso, a palavra nos lembra em 2 Coríntios 10:5.
derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O desânimo se alimenta de pensamentos mentirosos que se repetem como um eco dentro de ti. Não sirvo para nada, já não tenho propósito, sou um peso. Mas Deus quer te ensinar a reconhecer essas mentiras, confrontá-las e substituí-las por sua verdade eterna. A mente renovada não surge automaticamente, requer disciplina constante, paciência e graça. Romanos 12:2 nos exorta: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Renovar tua mente é como cultivar um jardim. Arrancas as ervas daninhas que sufocam e plantas sementes de verdade que florescerão com o tempo. Não podes impedir que pensamentos sombrios venham, mas podes decidir quais permanecerão dentro de ti. O primeiro passo é identificar as mentiras específicas que alimentam teu desânimo. Talvez penses: falhei tanto que Deus deve estar cansado de mim. Essa mentira se combate com Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Talvez o pensamento que te atormenta seja: sou um peso para minha família. Essa mentira se substitui por Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Teu valor não depende do que podes fazer fisicamente, mas de quem és em Cristo. O segundo passo é substituir ativamente essas mentiras por versículos antídotos específicos. Filipenses 4:8 nos dá a direção. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A mente precisa de treino, como um músculo. Quanto mais repetes a verdade, mais espaço ela ganha dentro de ti e menos força tem as mentiras. O terceiro passo é praticar a disciplina de focar tua mente no eterno. Cada manhã podes declarar em voz alta promessas bíblicas, lembrando-te de que tua esperança está ancorada no caráter de Deus, não nas emoções que mudam. Podes escrever em uma folha 2 colunas. À esquerda, os pensamentos negativos que te roubam a paz. À direita, um versículo que os contradiga. Depois, quando a mentira voltar, responde com a verdade. Esse exercício simples é como um escudo espiritual que protege teu ânimo. A paciência é essencial nesse processo. Mudar padrões de pensamento não acontece em um dia. É como endireitar uma árvore que cresceu torta por muitos anos. Requer tempo, constância e cuidado. Sê paciente contigo mesmo, porque Deus é paciente contigo. Ele não espera perfeição imediata, mas disposição diária. O Espírito Santo é teu treinador interior, e cada passo que dás em direção à verdade é celebrado no céu. Imagina tua mente como um jardim. Se por anos foram semeadas palavras de crítica, culpa e medo, não te surpreendas ao ver ervas daninhas crescendo. Mas agora, com a palavra como semente, podes começar a plantar flores de esperança, confiança e gratidão. No início parece lento, mas com o tempo esse jardim se transforma. Onde havia espinhos, agora floresce a paz. Onde havia mato, agora brota a fé. O desânimo não vem de Deus. O que vem dele é poder, amor e domínio próprio, como diz 2 Timóteo 1:7. Tu não és escravo de teus pensamentos. Em Cristo tens autoridade para sujeitá-los à verdade.
Cada vez que escolhes crer em Deus, mais do que na tua mente cansada, estás vencendo uma batalha espiritual. Por isso, não te condenes se o desânimo voltar a bater a porta. Reconhece-o, identifica a mentira, responde com a verdade e descansa na graça. A vitória não está em nunca sentir tristeza, mas em aprender a levar cada pensamento aos pés de Cristo. Essa disciplina te fortalece e pouco a pouco transforma a tua maneira de ver a vida. Deus te diz hoje: levanta-te, o desânimo não vem de mim. Treina tua mente na minha verdade e segue em frente. Tua mente pode ser renovada, teu coração pode encontrar paz e tua vida pode florescer novamente. Porque quando teus pensamentos são cativos à obediência de Cristo, o desânimo perde força e a verdade divina se torna tua liberdade. Número 10. Perseverança. Fruto da fé madura. A perseverança é o fruto de uma fé madura que aprendeu a permanecer firme, não por impulso momentâneo, mas por ritmos constantes de graça. O autor de Hebreus nos anima dizendo: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Hebreus 12:1. Essa imagem não é de uma corrida curta, mas de uma maratona, onde não vence quem começa com mais força, e sim quem sabe manter um passo constante. O Senhor te lembra que não precisas de força heróica para perseverar, basta fidelidade diária nas pequenas coisas que nutrem tua alma. Há uma diferença entre a perseverança juvenil e a perseverança madura. A fé nos primeiros anos muitas vezes se apoia na força e na emoção. A pessoa quer fazer tudo de uma vez, alcançar tudo rápido e se desgasta facilmente. Mas a perseverança da maturidade se constrói sobre a sabedoria dos ritmos. Como um agricultor que sabe que a terra precisa da chuva temporã e da serôdia, de paciência e cuidado diário, assim também o crente maduro aprende a esperar, a regar com constância, a confiar no processo de Deus. Tiago 5,7 nos exorta: vede como o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a serôdia. As pequenas disciplinas constantes superam os grandes esforços esporádicos. Talvez já não possas orar por horas de joelhos como antes, mas podes manter um hábito fiel de oração diária, ainda que breve. Talvez tua visão não te permita ler longos capítulos, mas podes meditar em um versículo por dia, ruminando-o em teu coração como alimento espiritual. Talvez tuas forças físicas sejam limitadas, mas teu serviço constante, tua palavra de ânimo e tua intercessão diária continuam sendo perseverança em ação. Gálatas 6,9 nos recorda: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A perseverança também se fortalece ao recordar a fidelidade passada de Deus. Quando teu coração se sente fraco, olha para trás e conta as vezes em que o Senhor te sustentou. Faz memória das orações respondidas, dos milagres que viste, dos momentos em que parecia impossível continuar e mesmo assim Deus te levantou. Esse exercício de recordar não apenas agradece, mas fortalece tua confiança de que o mesmo Deus que esteve contigo antes continuará contigo agora. Um aspecto que muitas vezes esquecemos é que o descanso também faz parte da perseverança sábia. Não se trata de espremer forças até esgotá-las, mas de aprender a parar na presença de Deus para ser renovado. Isaías 40:31 nos ensina: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O descanso nele não é preguiça, é estratégia espiritual. É como o agricultor que sabe que não pode forçar a semente a crescer de um dia para o outro. Sua perseverança inclui paciência e pausa. A perseverança é também uma regra de vida, um conjunto de ritmos sustentáveis de oração, palavra e serviço. Não precisas de intensidade extrema, mas de constância.
Como um agricultor que todas as manhãs rega seu campo confiando no que não vê, tu és chamado a manter hábitos simples que sustentem tua fé. Uma oração ao despertar, um versículo antes de dormir, uma palavra de ânimo a alguém pelo caminho. São esses gestos simples, repetidos com fidelidade, que formam raízes profundas em tua alma. E ainda que o desânimo te diga que não vale a pena, Deus te lembra que cada ato de perseverança está semeando fruto eterno. Nada do que fazes no Senhor é em vão. Talvez não vejas resultados imediatos, mas a semente está germinando no oculto. Tua perseverança é testemunho para outros, legado para tua família e, acima de tudo, oferta agradável diante de Deus. Não precisas te comparar com etapas passadas da tua vida, nem com outros crentes. Tua corrida é única, teu passo é aquele que Deus marcou para ti. Perseverar não é correr mais rápido que os outros, mas não parar, ainda que com passos pequenos. O importante é que continuas caminhando, confiando, esperando nele. O Senhor te diz hoje: levanta-te, o desânimo não vem de mim. Persevera, porque eu caminho contigo. Em cada disciplina simples, em cada lembrança de fidelidade, em cada pausa para descansar em sua presença, estás cultivando uma perseverança que dará fruto abundante. Como o agricultor que confia na chuva prometida, assim também tu confia. A colheita virá a seu tempo, e tua fé, provada e constante, será achada em louvor e glória quando Cristo se manifestar. Número 11. Memória da fidelidade. Altares do coração. A memória da fidelidade de Deus é um altar vivo em teu coração. Cada etapa da tua vida está marcada por momentos em que o Senhor te sustentou, te levantou e te mostrou a sua misericórdia. Talvez, em meio ao desânimo atual, esqueças o que ele já fez, mas recordar faz parte da cura e do fortalecimento da tua fé. O Salmo 77:11 diz: lembrar-me-ei das obras do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas antigas. É como acender uma lâmpada na escuridão. A luz não muda as circunstâncias de imediato, mas ilumina o suficiente para que des mais um passo com confiança. O próprio Deus ensinou ao seu povo a levantar altares de memória. Quando Samuel ergueu uma pedra depois da vitória sobre os filisteus, chamou-a Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. 1 de Samuel 7:12. Aquela pedra não era apenas um símbolo, era um lembrete visível para as gerações de que Deus havia intervindo em favor do seu povo. Tu também podes levantar altares em teu coração, pedras de memória, onde marcas com gratidão os momentos em que o Senhor te livrou, te consolou ou te proveu quando tudo parecia impossível. Davi, antes de enfrentar Golias, lembrou que Deus o havia livrado do leão e do urso. 1 de Samuel 17:34-37. Essa memória lhe deu a certeza de que também o livraria do gigante. Assim funciona a fé madura. Não ignora as dificuldades presentes, mas as mede contra o histórico da fidelidade divina. Tu podes olhar para trás e ver como, em momentos de enfermidade, de solidão, de perda, o Senhor esteve ali. Esse registro não é nostalgia, é combustível para a esperança de hoje. É importante diferenciar entre uma nostalgia que paralisa e uma memória espiritual que constrói. A nostalgia fica presa ao que já não é, ao que se perdeu. A memória espiritual, ao contrário, recorda para agradecer e confiar que o Deus que agiu ontem continua sendo o mesmo hoje. Recordar com fé é como semear sementes de esperança em meio ao vale. Quando compartilhas tuas memórias de fidelidade com outros, especialmente com as gerações mais jovens, estás edificando a fé delas. O Salmo 78:4 declara: não os encobriremos a seus filhos, contando à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Tuas histórias são tesouros espirituais que fortalecem os que vêm depois de ti. Não subestimes o poder do teu testemunho.
Talvez para ti seja apenas uma lembrança, mas para alguém pode ser a confirmação de que Deus não abandona. Nesses momentos em que o cansaço espiritual parece vencer, parar para escrever teus próprios testemunhos pessoais pode mudar tua perspectiva. Faz uma lista de situações específicas em que viste a mão de Deus. A provisão inesperada, a cura recebida, a palavra exata que chegou no momento certo. Essa lista se torna teu altar pessoal. Cada vez que o desânimo tentar te arrastar, volta a lê-la e diz ao Senhor: se tu estiveste comigo lá, também estarás agora. A memória espiritual é uma arma contra a ansiedade do futuro. Jeremias, em meio à devastação de Jerusalém, escreveu: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor não têm fim. Lamentações 3:21 ao 22. A memória lhe deu força para afirmar esperança em meio às ruínas. Tu também podes levantar tua voz e dizer: meu Deus tem sido fiel e continuará sendo. Deus quer que tuas lembranças sejam altares, não fardos. Que cada vitória passada seja uma pedra no caminho que testifica: Deus me sustentou aqui, Deus me levantou ali, Deus me consolou neste lugar. Não estás inventando consolo, estás recordando fatos concretos da graça de Deus na tua história. Por isso, não menosprezes o que tua memória guarda. Essa voz interna que te diz que Deus realmente esteve contigo não é ilusão, é o Espírito Santo confirmando que o Senhor tem caminhado ao teu lado. E se Ele esteve contigo em cada etapa, por que te deixaria agora? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Levanta em teu coração esses altares invisíveis, agradece com simplicidade e permite que essa memória agradecida se transforme em confiança renovada. Quando o desânimo tentar te dizer que não vale a pena continuar, mostra-lhe as evidências da tua história com Deus. Até aqui te ajudou o Senhor, e até o fim Ele seguirá contigo. Essa certeza é a âncora que te permite levantar mais uma vez, confiar e seguir adiante. Número 12. Tua dignidade não depende da tua capacidade. Tua dignidade não depende do que podes ou não podes fazer. O mundo em que vivemos insiste em associar o valor de uma pessoa à sua capacidade de produzir, à sua utilidade prática, ao quanto pode contribuir de forma visível. Mas Deus não pensa assim. Desde o princípio, Ele declarou que o homem e a mulher foram criados à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:27. Esse selo divino não se apaga com a idade, com as limitações físicas, nem com as perdas que enfrentamos. Teu valor não está sujeito ao que conquistas, mas a quem és em Cristo. O inimigo procura semear mentiras que te façam sentir um peso ou um inútil. Talvez ouças pensamentos como: já não sirvo, já não acrescento nada, minha vida perdeu o sentido. Mas essas são correntes culturais que igualam dignidade à produtividade. O Senhor quebra essa mentira, lembrando-te que teu valor foi fixado na cruz, não na tua capacidade de hoje. Jesus não te amou quando eras forte e capaz. Ele te amou quando estavas morto em pecados e deu a sua vida por ti. Se teu valor foi estabelecido na redenção, nada pode diminuí-lo. O Salmo 139:14 diz: eu te louvarei, porque de modo assombroso e maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Este versículo nos recorda que tua simples existência é um milagre digno de adoração. És obra de Deus, e isso basta. Não precisas produzir para provar teu valor. Tua própria respiração, tua presença no mundo é testemunho da criatividade e do amor de Deus. Pensemos em João, o apóstolo idoso, em seus últimos dias. Já não podia percorrer cidades nem fundar igrejas. Sua mensagem se resumia a uma frase simples: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E, no entanto, essas poucas palavras, nascidas de um coração cheio da presença de Cristo, continuam transformando gerações.
Tua capacidade de influenciar não depende da tua força física, mas da sabedoria, do amor e da fé que carregas dentro de ti. O amor de Deus não oscila conforme o que fazes. Não depende de se oraste 1 hora ou apenas suspiraste o nome dele. Não diminui porque tua memória falha, nem se afasta porque tuas mãos tremem. Seu amor é imutável, eterno, firme como uma rocha. Jeremias 31:3 o diz claramente: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Esse amor eterno é teu fundamento, não as capacidades temporais que mudam com os anos. Quando aceitas essa verdade, teu coração passa do autodesprezo à autoaceitação em Cristo. Já não te defines pelo que podes fazer, mas por quem és, filho amado de Deus. Isso não significa passividade, mas liberdade. Liberdade de servir a partir do teu ser, não da pressão de fazer. Tua escuta atenta, teu abraço sincero, tua oração silenciosa, teu sorriso apesar do cansaço. Tudo isso é serviço que abençoa mais do que imaginas. Imagina-te como uma joia preciosa guardada em um cofre. Seu valor não depende de funcionar para algo. Ela brilha porque sua essência é preciosa. Assim és tu aos olhos de Deus, joia única, escolhida, redimida. O apóstolo Pedro confirma isso. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. 1 de Pedro 2:9. Essa identidade ninguém pode tirar de ti. Por isso, faz desta declaração tua oração diária. Sou amado não pelo que faço, mas por quem sou em Cristo. Permite que essas palavras quebrem os padrões mentais que te dizem o contrário. Cada dia que as repetires, estarás reafirmando tua verdadeira identidade e descansando no amor incondicional do Pai. Quando o desânimo te sussurrar que és um peso para tua família, ouve a voz do Senhor que te diz: és um tesouro para mim. Quando a cultura insistir que já não produzes, lembra que tua própria existência é adoração. Quando teu corpo limitar tuas ações, entende que teu espírito continua sendo fonte de luz para os que te rodeiam. A dignidade que Deus te deu não se desgasta com o tempo, nem se reduz com as perdas. É um dom eterno. Reconhece-o, aceita-o, celebra-o. Descansa sabendo que teu valor foi fixado na cruz e permanece para sempre. E a partir dessa certeza, vive confiante. O desânimo não vem de Deus. Tua identidade está segura em Cristo e mesmo no teu silêncio, na tua quietude, na tua fraqueza, Ele te usa para revelar sua glória. Número 13. Descanso sabático. Cessar da ansiedade. O descanso sabático é mais do que um dia de folga. É um convite de Deus para cessar da ansiedade e confiar que sua graça é suficiente. Jesus expressou isso com ternura quando disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28-30. Note que não se trata apenas de repouso físico, mas de descanso profundo da alma. Esse descanso não chega quando você resolve tudo, mas quando escolhe soltar o controle e crer que Ele continua governando, mesmo durante a sua pausa. O Shabat nos lembra que não somos indispensáveis para sustentar o mundo. Deus descansou no 7º dia, não porque estivesse cansado, mas para nos ensinar que a criação continua de pé, mesmo quando paramos de produzir. Toda vez que honramos esse ritmo de graça, reconhecemos que o universo não depende do nosso esforço, mas da fidelidade de Deus. O descanso sabático é, em essência, um ato de fé. Parar de fazer é declarar: Senhor, confio que Tu trabalhas enquanto eu descanso. Há uma diferença vital entre descanso físico e descanso da alma. Você pode dormir horas e continuar ansioso, porque o seu coração ainda está inquieto. O verdadeiro Shabat acontece quando você cessa da compulsão de provar algo.
da pressão de fazer o suficiente para se sentir aceito. Ali, na quietude da presença dele, você aprende que já é amado, que já é aceito, que não há nada a provar. A ansiedade cede porque você descobre que sua identidade não depende do seu desempenho, mas da graça perfeita de Deus. A história de Marta e Maria ilustra isso com clareza. Marta se agitava servindo, enquanto Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus e ouvi-lo. Jesus não repreendeu o serviço de Marta, mas mostrou-lhe que a melhor parte era descansar em sua presença. Lucas 10:42. Muitas vezes caímos no ativismo espiritual, fazendo muito para Deus, mas perdendo a paz que vem de estar com Deus. O descanso sabático te convida a ser como Maria, parar, sentar, ouvir e reconhecer que o teu maior fruto nasce da comunhão, não da produtividade. O próprio Jesus nos deu um exemplo impactante durante a tempestade. Enquanto as ondas batiam no barco e os discípulos temiam por suas vidas, ele dormia confiante. Marcos 4:38. Aquele descanso não era indiferença, era confiança absoluta no cuidado do Pai. Dormir em meio à tempestade é a metáfora perfeita do descanso sabático. A fé que te permite soltar a ansiedade, porque sabes que Deus está no leme. Talvez o desânimo tenha enchido sua mente com pensamentos como "não faço o suficiente" ou "já não consigo produzir como antes". Mas o Senhor te diz hoje: o teu descanso não é preguiça, é fé. Cada vez que escolhes parar e confiar, declaras que Deus pode cuidar do que te preocupa melhor do que tu mesmo poderias. Esse repouso é adoração, porque exalta a suficiência de Deus acima do teu esforço limitado. A carta aos Hebreus afirma: portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar nesse descanso. Hebreus 4:9-11. Não é opcional, é um convite constante para viver na graça, não na aflição. O repouso sabático não se limita a um dia da semana, é uma postura do coração, cessar da ansiedade e respirar paz, porque Deus sustenta o que escapa ao teu controle. Faça desse descanso uma prática espiritual. Presenteie-se com momentos diários para soltar os fardos com uma oração simples. Senhor, hoje entrego isso em tuas mãos. Respire profundamente, como quem entrega cada ansiedade com cada exalação. Feche o livro das preocupações e sente-se em silêncio, confiando que o Pai já está agindo. Imagine aquela rede sob uma árvore frondosa, o livro fechado ao seu lado, sua respiração serena. Assim se parece a alma quando entra no descanso de Deus. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque confias que o Deus eterno nunca dorme nem se cansa, e que enquanto tu descansas, Ele continua cuidando de ti. Levante-se então, não para correr em suas forças, mas para entrar no descanso que Cristo te oferece. O desânimo não vem dele, a ansiedade não é o seu presente. Seu convite é claro: confia, repousa e segue em paz, porque na sua graça há descanso sabático para a tua alma. Número 4Z. Legado eterno de uma vida em Cristo. A tua vida em Cristo tem um eco que vai muito além dos dias que passas nesta terra. Quando decides permanecer fiel ao Senhor, mesmo que tuas forças físicas já não sejam as de antes, estás deixando um legado eterno que marcará gerações. Pensa em uma pedra lançada em um lago. As ondas que ela produz não param de imediato, continuam se expandindo muito além do que os olhos podem ver. Assim também cada oração, cada ato de fé, cada palavra de encorajamento que semeaste em nome de Cristo se torna uma semente que produzirá fruto naqueles que virão depois de ti. O legado material, por mais abundante que seja, fica aqui e se desgasta. Mas o legado espiritual transcende, permanece e se multiplica. A palavra diz que o homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos.
Provérbios 13, 22. Essa herança não se limita ao aspecto econômico, mas se estende ao eterno. Teu exemplo de fé, teu testemunho de perseverança, tua confiança em Deus em meio à tempestade são tesouros que impactarão aqueles que te cercam e até mesmo os que tu nunca conhecerás nesta vida. Tua influência espiritual não tem data de validade. Veja como Paulo expressou isso a Timóteo. Ele lembrou da fé sincera que habitou primeiro em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e que agora habitava também nele, 2 de Timóteo 1,5. Essa é a força de um legado, 3 gerações conectadas pela fidelidade a Deus. O próprio Paulo passou a tocha a Timóteo e o instruiu a confiar o que havia ouvido a homens fiéis, capazes de ensinar também a outros, 2 de Timóteo 2,2. O evangelho que hoje nos alcança é fruto de uma corrente de legado espiritual que começou há séculos e continua viva porque alguém decidiu ser fiel e transmitir a verdade. As tuas orações fazem parte desse legado. Muitas vezes pensas que tuas orações se perdem no ar, mas na verdade elas sobem ao trono de Deus e permanecem como memória diante dele. A intercessão que hoje levantas por teus filhos, netos ou até por gerações que ainda não nasceram, será uma semente de bênção. Deus ouve, guarda e responde no tempo perfeito dele. Mesmo quando tu já não estiveres aqui, tuas orações continuarão tendo impacto, porque a palavra declara que a oração do justo pode muito. Tiago 5,16. O exemplo de fé que dás, mesmo em tua fragilidade, é uma herança mais valiosa do que qualquer riqueza material. Talvez não possas deixar grandes bens, mas podes deixar marcas de obediência, de confiança e de amor. Quando teus entes queridos se lembrarem de ti, que a primeira coisa que venha às suas mentes não seja o que deste ou conquistaste em termos humanos, mas a forma como amaste o Senhor e permaneceste firme nele. Isso é o que mais transforma vidas, porque ensina com poder o que nenhum discurso conseguiria. Cada alma que tocaste com tua fé multiplica o impacto na eternidade. Pensa naquela pessoa que consolaste em meio à dor, naquele jovem que encorajaste a seguir a Cristo, naquela vizinha a quem falaste do amor de Deus. Essas sementes, embora pequenas, geram frutos que talvez tu não vejas aqui, mas que Deus honra em seu reino. No dia em que estiveres em sua presença, te surpreenderás ao ver como teus simples atos de fidelidade e amor abriram caminhos para que outros chegassem a Jesus. A Escritura nos lembra que não corremos em vão, nem trabalhamos em vão no Senhor. Tudo o que fazes por amor a Cristo tem valor eterno, mesmo aquilo que parece insignificante. Como o apóstolo Paulo disse, o vosso trabalho no Senhor não é em vão. 1 de Coríntios 15:58. O que fazes em fé, hoje será a semente da colheita de amanhã. Por isso, não te deixes enganar pelo desânimo. Mesmo que sintas tuas forças diminuindo, tua vida tem um propósito que vai além da tua capacidade física. Deus te confiou uma mordomia. A da tua influência espiritual, do teu testemunho, da tua oração. Isso é o que realmente permanece e o que impacta para sempre. Teu legado eterno em Cristo não depende do que deixas nesta terra, mas do que semeias nos corações através da tua vida nele. Faz dessa verdade uma prática. Ora intencionalmente pelas tuas gerações futuras, abençoa-as com tuas palavras. Escreve teus testemunhos sobre a fidelidade de Deus. Compartilha tua experiência de fé com aqueles que vêm depois. Esse é o teu altar de mordomia. Essa é a tua herança mais rica. Levanta-te então, porque o desânimo não vem de Deus. Ele te lembra hoje que tua vida importa mais do que imaginas e que o eco da tua fé ressoará na eternidade. Confia, segue adiante e vive com a certeza de que teu legado em Cristo nunca morrerá. Número 15. Preparação serena para a pátria celestial.
Preparar-se serenamente para a pátria celestial não é resignar-se à morte, mas abraçar a esperança gloriosa que temos em Cristo. O apóstolo Paulo dizia com plena convicção: estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. 2 de Coríntios 5:8. Para o crente, a morte não é um fim obscuro, é uma transição luminosa. É como uma porta entreaberta por onde se filtra a luz dourada, anunciando que a jornada tão esperada finalmente começa. Essa certeza transforma a angústia em confiança e o temor em anseio. A diferença entre partir com terror e partir com esperança está na fé. Aquele que teme a morte como um vazio desconhece o amor eterno de Deus. Mas quem caminhou com Cristo sabe que o espera é plenitude. O próprio Jesus chamou a morte de dormir ao falar de Lázaro. Para o Filho de Deus, morrer é dormir em Jesus, um descanso doce e uma transição suave para a eternidade. João 11:11. O crente não é arrancado violentamente da vida, mas é conduzido ao descanso do seu Senhor, como uma criança que adormece nos braços do Pai. A Escritura também fala da reunião gloriosa com os que partiram em Cristo. Paulo nos lembra que não devemos nos entristecer como os que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus trará com ele os que dormiram nele. 1 de Tessalonicenses 4:14. Essa esperança de reencontro é bálsamo para os que choram e fortaleza para os que esperam. Saber que veremos novamente aqueles que amamos, unidos na glória do Senhor, nos permite enfrentar a partida com serenidade. Simeão é um exemplo belo dessa preparação. Quando tomou o menino Jesus nos braços, exclamou: agora, Senhor, despede o teu servo em paz, porque meus olhos já viram a tua salvação. Lucas 2:29-30. Ele não pediu viver mais anos, nem buscou prolongar sua permanência na terra, porque sabia que já havia contemplado o essencial, a promessa de Deus cumprida em Cristo. Essa é a postura de um coração maduro, que vê a morte não como inimiga, mas como a culminação de uma vida confiada ao Senhor. O desânimo, muitas vezes, nasce da ansiedade pelo futuro, da pergunta: o que será de mim quando chegar a hora final? Mas Deus te diz hoje: levanta-te, não temas. O desânimo não vem de mim. Eu sou o mesmo que esteve contigo na infância, na juventude e na maturidade. Eu serei também o teu sustento no teu último suspiro. Como disse Paulo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Morrer em Cristo não é perder, é receber o maior dos ganhos, sua presença plena. Ver face a face aquilo que agora vemos em espelho é a esperança mais sublime. Enquanto caminhamos pela fé, vivemos com a certeza do invisível. Mas chegará o dia em que os véus cairão e contemplaremos o Senhor em sua glória. Esse será o dia em que toda pergunta encontrará resposta e toda lágrima será enxugada. Preparar-se serenamente para a pátria celestial é deixar de temer o inevitável e começar a desejar o eterno. Essa preparação não consiste em acumular méritos, mas em descansar na graça de Cristo. Ele já abriu o caminho, ele já venceu a morte, ele já garantiu nossa entrada no reino eterno. Por isso, cada dia vivido em fé faz parte dessa preparação. Cada oração, cada ato de obediência, cada vez que escolhes confiar, estás afinando o teu coração para a eternidade. A prática espiritual que hoje te sustentará é a oração de entrega. Senhor, quando chegar o momento, recebe-me em tua paz. Imagina essa mala já pronta para uma viagem esperada. Não há pressa, mas também não há medo. O viajante sabe que quando seu nome for chamado, simplesmente caminhará até a porta entreaberta, onde a luz já brilha. Assim é a morte para o cristão. A pátria celestial não é castigo, é o lar definitivo. Lá nos espera Cristo, e essa certeza acalma toda a ansiedade. Portanto, enquanto esse dia não chega, vive com o olhar voltado para o eterno.
Não te deixes prender pelo desânimo do que é passageiro. Levanta-te, confia, segue adiante. A tua história não termina com um fechamento sombrio, mas com um amanhecer glorioso. A pátria celestial é o teu destino e a fidelidade de Deus é a tua garantia. Vive com serenidade, pois o teu futuro já está seguro nas mãos daquele que te amou desde a eternidade. Trilhamos juntos um caminho sagrado, desde o vale do desânimo até a esperança da pátria celestial. Descobrimos verdades que podem transformar a maneira como você vive estes anos de maturidade espiritual. O vale não é o seu lar, mas é nele que você aprende a descansar naquele que é o seu verdadeiro lar. Deus ainda não terminou com você. A história dele em sua vida ainda está sendo escrita e os melhores capítulos podem estar por vir. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvir que o desânimo não vem de Deus, mas que Deus vem ao desânimo para transformá-lo em esperança renovada.